que é que acontece a guerra de preço? Existe um dos caras que escreveu um livro chamado Do Zero a Um, que é o Peter Thiel, que foi um dos sócios do Elon Musk, né? O cara lá do PayPal. Eles eram sócios no PayPal. E ele escreveu um livro que ele falou uma frase que me marcou, né? Assim, é uma frase simples, mas uma frase que, cara, às vezes o óbvio precisa ser repetido. Mercados competitivos matam a lucratividade. Aí você, cara, é verdade. Porque quando o mercado não tem poucos entrantes, você começa a jogar sozinho. Quando o mercado tem muitos entrantes, o negócio fica mais difícil. E quando a gente parte para o universo digital, aí a coisa fica mais difícil ainda, porque muitas vezes o concorrente, cara não está tão próximo de mim, né? Então, a concorrência aumenta. Então, novos empreendimentos, né, matam lucratividade. Diversas, né, cidades, diversas regiões, como, por exemplo, o Porto de Galinhas. Vários empreendimentos estão sendo construídos lá. Né? Vários empreendimentos. Então, aquilo ali vai o quê? Inchando mais ofertas, né? Vão tendo mais ofertas. É um ponto. Outro detalhe, o mercado do aluguel por temporada. É um mercado que cresce muito e um mercado que eu vejo cada vez mais anfitriões com padrão de hotelaria. Anfitriões que têm, né, estrutura, diga assim, oferecem estrutura que não fica nada a desejar de um hotel 4 ou 5 estrelas. E ele tem uma grande vantagem sobre os grandes, porque além dele oferecer uma estrutura, ele muitas vezes ele tem a personalização. Porque ali é uma pessoa que fica naquele apartamento, diferente de um hotel que tem 30, 40, 50, 100 quartos. É mais difícil você personalizar aquilo ali. Então, essa demanda vem crescendo de anfitriões. Aí você fala, mas um anfitrião não compete comigo não. Mas 50 anfitriões competem. E se tiver 50 anfitriões cada vez mais, que estão mais se profissionalizando, mais administradoras, isso começa a competir. Então, são novos empreendimentos, novos entrantes que vão, né, baixando esse preço, né? Porque mercados competitivos vão fazendo o lucro cair. Felipe, uma coisa interessante que, historicamente, né, sempre houve essa concorrência, né, dos anfitriões, vamos dizer assim, né? Mas o fenômeno deles estarem se profissionalizando muito, que é muito recente, né? Aluguel de temporada sempre existiu. O problema é que agora ele foi organizado e foi colocado de uma forma confiável, profissional. E hoje, por exemplo, a gente ainda vê hotéis sem ferramenta de reservar, por exemplo, né? É um absurdo total, né? Sim. O anfitrião já tem ferramenta de reservar, provavelmente os sites de reserva aí, eles já agilizam, né, o processo de reserva todo, enquanto muitos hotéis ainda estão nesse pé aí de não ter nem como reservar, por exemplo, né? Então, sim, com certeza. E aí, continuando aqui, como eu estava falando, né, por que acontece a guerra de preço? Primeiro, mercados competitivos batem a lucratividade. Segundo, muitos produtos similares, muitos produtos parecidos. Então pensa, quando você tem o seu produto, não tem um diferencial muito grande, o seu produto não chama muita atenção, você basicamente é mais do mesmo, é chovendo molhado. Então quando você tem um produto que não se destaca dos seus concorrentes, muitas vezes é o preço que vai fazer a diferença, é quem cobra menos. Infelizmente é. Esse é um ponto. Por isso que a guerra acontece. Outro ponto que eu sempre digo, planejamento de meio de hospedagem é feito de forma anual. Eu quero saber quanto eu vou ganhar no ano. Muitas vezes não é o mês, às vezes é o ano. Então, por exemplo, eu me proponho a ganhar 1.200.000 no ano. Quanto que representa 1.200.000 de faturamento? Pô, 1 milhão de faturamento, 1.200.000 representa 100 mil por mês. Se eu vender 100 mil, no final do ano eu faço 1.2, faço 1.200.000, certo? Pô, mas aí também eu tenho que entender qual vai ser o meu custo do outro lado. Se eu vou ganhar 1.200.000, quanto que eu vou gastar para ganhar esse 1.200.000 nas minhas despesas variáveis? Tem que ter um planejamento. E, né, então eu tenho até uma planilha onde eu tenho tudo isso, que ela cospe esses pontos para que a pessoa tenha uma visão, né, para a pessoa dizer, cara, eu preciso disso aqui para entender esse ponto, né? Então, o planejamento anual. Por quê? Porque muitas vezes você vai ver meses que muitas vezes você vai empatar, ou que a conta às vezes pode até não fechar determinadas cidades, mas você sabe que você fez gordura na alta temporada, você tem gordura agora, né, no caso, muitas vezes está se aproximando agora no final do ano, para te segurar na próxima baixa temporada. É cíclico, né? É cíclico. E as pessoas gostam de planejar mês a mês. Outro ponto, posso continuar? Se você não me interromper, Pode eu vou continuando, tá? Não, eu tô achando bem interessante que no RM a gente vê muito esse dilema, Felipe, às vezes o hotel ele cria estratégia, mas quando chega no patamar tarifário que é mais baixo, né, que ele deveria colocar um preço mais baixo porque tem pouquíssima demanda, muitos hoteleiros amarelam, né, porque o custo fica muito empatado, ou fica muito parecido, né, com o preço fica muito parecido com o custo, desculpa.
E aí o pessoal acaba não executando as estratégias de RM por conta disso. RM, para quem não sabe, é a gestão de receita, tá, pessoal? Que os hoteleiros comumente fazem aí, flutuação de tarifa e, enfim, né? Mudança de patamar tarifário. Então, muitos hoteleiros têm muito medo de vender a uma média menor quando sua propriedade ainda está, sei lá, pouquíssimo reservada, né, numa data. Então, sim, eu vejo o seguinte, quando eu falo custo, pode é bom você tocar nisso, eu não falo custo do quarto vazio, eu enxergo 4 situações em custo do quarto vazio. Eu enxergo você dormir com ele vazio, então significa dizer que daquele dia você está tirando dinheiro 100% do seu bolso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que eu vou trazer mais para o final. O custo do meu quarto aqui no hotel, eu até botei ele aqui, cadê o custo do quarto aqui no hotel? Ó, o meu custo do quarto do hotel aqui é R$ 34,23 aqui. Mas ainda vou explicar o porquê, no final eu vou trazer, porque tudo que eu estou compartilhando aqui eu tenho que explicar, né, o que é que eu implemento, o que é que eu faço por trás disso. Então, o meu custo aqui é R$ 34,23, R$35. Com esse custo na mão, eu sei exatamente como que eu vou trabalhar os pontos. Então, quando eu falo custo do quarto vazio, significa dizer o quê? Despesa fixa, variável e o meu prolabore. Porque o custo tem que pagar o meu salário também. Eu não trabalho, pode ser que o custo não esteja me dando lucro, mas ele está pagando minha despesa fixa, variável e ele está pagando o meu salário também. Como não? Nem de relógio trabalha de graça. E eu também não vou trabalhar de graça. Então, esse dia, então vamos dizer, R$35 em cima da quantidade de quartos que eu tenho aqui, vai trazer a receita daquele dia que paga as despesas fixas, as despesas variáveis e o meu salário, de acordo com a minha projeção. Por isso que eu falei que planejamento anual. Então, de posse disso, o custo do quarto vazio, você pode dormir com ele fechado, então você vai tirar 100% do bolso. Você pode vender ele um pouquinho abaixo do custo, onde você vai desembolsar só um pouquinho. Você pode empatar, ou você pode vender acima, que é o melhor cenário, que é onde tem um lucro. Mas empatado significa dizer que não vai pagar salário. Talvez não vai ter gordura, mas vai se pagar, a operação vai se pagar e vai se pagar suas despesas da sua casa. Porque todo mundo tem despesa pessoal. As pessoas às vezes, não se pagou, mas pô, não tem as contas de casa para pagar, não tem o mercado, a escola dos filhos e tal. Então, para mim, isso tem que estar na conta também. Tem que ter o meu salário ali para poder pagar as minhas despesas. Então, de posse disso, o planejamento anual, ele me ajuda, ele me dá uma clareza para eu poder enxergar quanto que eu vou ganhar mês a mês. Porque, por exemplo, vamos supor, para a gente fazer uma conta redonda, né? Vamos supor que eu tenho 10 quartos, eu tenho 300 diárias para vender do mês. 300 diárias para vender do mês no ano representa 3.600. 3.600 diárias. Se eu tiver uma média de ocupação, chutando aqui, né? Vamos botar 50% para também facilitar a minha conta, a gente vai ter aí 1.800 diárias. Então, eu preciso vender 1.800 diárias no mês. Se eu tiver 10 quartos, por exemplo. 10 quartos, eu preciso vender 1.800 diárias, 50% de ocupação média anual. Mas no meu verão, eu não vou ter 90%, 100%? Pô, no fevereiro também, dezembro também, né? Então, eu tenho que entender a média disso, esse planejamento, para eu saber o custo de cada um do período, para eu entender e saber de precificação. Então, por que a guerra de preço acontece? Vamos voltar aqui que a gente tem coisa para falar, senão vai estourar o tempo. Então vamos lá. Mercados competitivos matam a lucratividade com novos empreendimentos e anfitriões. Produtos similares, parecidos, é difícil de você vender preços diferentes, porque o cara vai dizer, cara, é o mais do mesmo, então por que eu vou pagar mais caro nesse se é o mesmo produto aqui? É muito parecido, não tem muita diferença. Falta de planejamento anual, então isso acontece em guerra de preço também, porque uma hora você se desespera e baixa preço. Gestores com pouco domínio de finança, porque eu acredito, né? Eu acredito friamente de que muitos dos problemas de precificação partem por problemas de gestão financeira anteriormente. Então, muitas vezes a conta já está no giro, o negócio já está no giro, a conta já está embolada e o cara não tem como precificar porque ele está misturando, às vezes, contas antigas. E isso prejudica o meio de campo, prejudica a precificação. Falta de conhecimento de métricas, né, das principais métricas, e a pessoa sempre pensa assim, diária média paga a conta, diária média paga a conta. Não, diária média não paga a conta. O que paga a conta é Revipar. O Net Revipar, que paga a conta é Revipar, e o cara fica diária média, aí às vezes o cara tá com a diária média alta, e o hotel com ocupação de 20%. Mas, pô, não era melhor tu baixar essa diária e tua ocupação chegar a 60%, Exato. 50%, 70%? Mas o cara não pensa, não, mas minha diária média não pode baixar. Mas qual o custo do quarto vazio? Não sei, nunca fiz. Planeja, sabe fazer projeção, sabe fazer estimativa do variável para saber quanto vai precificar? Não sei. Então o negócio não anda. Então esses são os problemas que acontecem na guerra de preço. É o que eu falo que é uma das minhas missões, né? Profissionalizar o mercado. Por isso que quando você falou no começo da certificação do MEC, é esse caminho que a gente vem adotando, né? Então eu vejo esses como os porquês de guerra de preço.
E também tem muita gestão que roda o orçamento anual ali, o automático, né, IGPM, roda algum índice que faz algum sentido num contexto macro, mas no contexto micro não é bem assim, né, que se precifica, não é só rodar um GPM, né, tem que olhar o que está acontecendo no mercado, olhar se o seu preço está compatível, olhar o que a praça está praticando, olhar produtos similares, né, e tem que ter muita honestidade, né, para olhar para o seu próprio produto e criticá-lo, né. Sabe o que chama-se isso? Isso é um viés cognitivo, né? O nome disso chama-se efeito dotação. O nome disso chama-se efeito dotação. A gente costuma muito supervalorizar o que é nosso. Então, por exemplo, vamos supor, tem um telefone. Quanto custa esse telefone? Aí eu faço assim, olha, o telefone custa 5 mil. 5 mil, pago nada. Eu quero 5 mil, aí beleza. Aí vamos supor que esse telefone não fosse meu. Será que eu pagaria os mesmos 5 mil? Isso acontece muito com a hospedagem, né? Porque a hospedagem é nosso, né? A gente tá ali dentro, a gente cuida do hotel, cuida da pousada, cuida da hospedagem. Então a gente tem aquele sentimento que, tipo assim, é nosso. Então a gente tem todo o carinho, sabe que foi sacrifício para construir aquilo. Eu tenho total empatia por isso. Mas isso não justifica eu cobrar um preço muito alto. Então esse sair, né, é muito difícil. Você fazer uma autoavaliação. Isso é uma autoavaliação, tá? Essa autoavaliação é muito difícil, você se autocriticar. Mas eu acredito que a autocrítica é o que faz a evolução, é o que faz você evoluir e não crescer, porque muitas vezes crescer não é sinônimo de ser positivo. Às vezes você cresce, mas não cresce saudável. Mas eu acho que evoluir é bom. Então, evolua e quem sabe você cresce, mas o foco é evoluir.